Olá pessoal, eu sou o Vinícius Pinto e essa é mais uma videoaula de dispositivos eletrônicos do grupo PET Elétrica UFBA. Nessa aula, estudaremos os diodos semicondutores, as suas características e alguns modelos para análise de circuitos com diodos. Bem, diodos são componentes eletrônicos muito importantes, principalmente por suas aplicações em retificação. Como já foi visto na aula anterior, numa junção PN, a passagem de corrente é facilitada em apenas um sentido. Com isso, um diodo pode, por exemplo, remover a parte negativa de um sinal. Num diodo ideal, se invertermos subitamente a polarização, a corrente cairia imediatamente para IS, a corrente de saturação reversa. Porém, sabemos que não existem componentes ideais, por isso estudamos os efeitos que ocorrem nos elementos reais. No diodo, um desses efeitos é o tempo de recuperação reversa. Num diodo real, quando alteramos a polarização subitamente, é como se a junção se encontra carregada de portadores de carga e por um breve momento ocorre a condução no sentido em que o diodo barraria a corrente. E após esse breve instante, os portadores retornam aos seus lugares, estabelecendo assim a região de depleção. Assim, a corrente reversa cai para IS. O tempo necessário para que os portadores estabeleçam a zona de depleção é chamado tempo de armazenamento. Enquanto o diodo se encontra dentro do tempo de armazenamento, ele se comporta como um curto-circuito, ou seja, a corrente passando por ele é a própria corrente reversa. É chamado de tempo de transição o intervalo de tempo em que a corrente reversa decai exponencialmente até a corrente de saturação reversa. O tempo de recuperação reversa nada mais é que a soma dos tempos de armazenamento e o tempo de transição. Em diodos comuns, este tempo está entre alguns nanosegundos e 1 microsegundo. Para aplicações extremamente precisas, existem diodos especiais, como o TRR, menor que 1 nanosegundo. Dependendo do ponto de operação do diodo, sua resistência se altera, pois a característica volt-ampere da junção não é linear. Dessa forma, podemos definir 3 categorias de resistência para o diodo: resistência estática, resistência dinâmica para pequenos sinais e resistência dinâmica para grandes sinais. Se aplicarmos uma tensão constante no diodo, veremos que a resistência dele é dada por, simplesmente, tensão sobre corrente, ou V sobre I, como por exemplo nesse ponto. Se aplicarmos um sinal ao diodo, o ponto de operação irá variar com o sinal, mas se o sinal for pequeno o suficiente, isto é, a sua variação de tensão entre o máximo e mínimo for baixa, podemos associar um único ponto de operação ao sinal, e chamaremos este ponto de Q. Ao realizarmos essa aproximação, poderemos linearizar a característica através de ΔV sobre ΔI. Esse tipo de aplicação geralmente requer uma análise gráfica. Temos também que podemos linearizar a característica através da derivada no ponto Q. Se o sinal aplicado no diodo for suficientemente grande para provocar grandes variações na sua corrente, as condições de linearização para pequenos sinais deixam de ser aplicáveis. Neste caso, a linearização é feita por determinados valores máximo e mínimos de ID impostos pela tensão de entrada VD e assumindo-se que a corrente varia linearmente entre estes pontos, temos que RD será dado por VD máximo menos VD mínimo dividido por ID máximo menos ID mínimo. Conforme estudado até o momento, o diodo real apresenta uma série de imperfeições em relação ao diodo ideal. Entre elas temos condução sobre a polarização reversa, queda de tensão na condução direta, resistência de condução direta, resistências parasitas, capacitâncias de difusão CD e depleção CT, existências de uma região de ruptura, curto momentâneo sob a inversão súbita de polarização, dependência térmica dos parâmetros de operação e limitações de tensão e corrente de trabalho. Para facilitar o projeto em análise de circuitos envolvendo os diodos, é conveniente representá-los em termos de um circuito equivalente.
Assumindo que o diodo opere fora da ruptura e dentro dos limites de tensão e corrente, é possível definir um modelo considerando apenas as 5 primeiras não idealidades. Notem que as capacitâncias dos ramos mais externos, assim como a presença dos diodos ideais, para representar que o ramo que contém S só conduz na polarização reversa e que o ramo com a fonte de tensão e resistência só conduz se polarizado diretamente. Este modelo pode ser simplificado se fizermos algumas considerações, como, por exemplo, considerar que o sinal tem baixas frequências. A simplificação do modelo geral é dada considerando a frequência do sinal baixa, o que representa CD e CT desprezíveis. Corrente na polarização reversa também se torna desprezível, onde RM se fica igual a RD para operação estática, RD para operação com pequenos sinais e RAV para operação com grandes sinais. Para o modelo de altas frequências, nós temos as seguintes simplificações. A frequência do sinal é alta o suficiente para tornar o efeito de CD e CT dominantes frente à resposta do diodo, onde RM é igual a RD ou RAV, dependendo da amplitude do sinal aplicado. A simplificação do modelo para baixas frequências é feita desprezando as resistências de polarização e parasitas. Neste modelo, o diodo real é visto apenas como um diodo ideal que conduz a partir de V0 volts. Apesar da aproximação grosseira, este modelo é suficiente para grande parte das aplicações em baixa frequência. Na próxima aula, veremos outros tipos de diodos, com aplicações mais específicas, tais como LEDs e diodos Zener. Tendo alguma dúvida, você pode entrar em contato através do e-mail petelétrica.ufbadee@gmail.com, onde sempre terá um petiano atento e disposto a responder às suas perguntas. Até a próxima videoaula.